Uma vulnerabilidade zero-day de severidade máxima no Metabase colocou empresas que utilizam a plataforma de Business Intelligence em estado de alerta. A falha, classificada com CVSS 10.0 e ainda sem identificador CVE, foi explorada ativamente antes de sua correção e permite que um atacante remoto, sem autenticação, injete comandos SQL diretamente no banco de dados da aplicação Metabase. O próprio fornecedor confirmou que seu ambiente Metabase Cloud foi atacado utilizando essa vulnerabilidade até então desconhecida. O problema afeta versões da linha 58 em diante, dentro dos intervalos vulneráveis divulgados pelo projeto. A exploração pode permitir que o invasor obtenha privilégios administrativos sobre a instância. A partir desse ponto, o impacto deixa de ser apenas uma falha de aplicação. O atacante pode modificar configurações, acessar credenciais armazenadas dos bancos de dados conectados ao Metabase, consultar informações disponíveis por essas conexões e até exportar dados. As versões corrigidas incluem 58.24, 59.21, 60.17, 61.11, 62.9 e 63.5. Tecnicamente, o cenário é especialmente crítico porque combina três elementos extremamente perigosos: exploração remota pela rede, ausência de autenticação e baixa complexidade de ataque. O vetor identificado envolve o endpoint /API/session/reset sublinhado password. O Metabase revelou um padrão específico nos logs, uma requisição POST para esse endpoint retornando código HTTP400, seguida por uma chamada GET para API/user/current retornando HTTP200. Segundo a empresa, encontrar essa sequência nos logs da aplicação ou nos registros de ingresso do servidor é um forte indicador de comprometimento. Na prática, isso significa que uma resposta de erro, aparentemente comum, pode fazer parte de uma cadeia de exploração bem-sucedida. O atacante consegue abusar da falha de SQL injection para interferir no banco interno utilizado pelo Metabase e alcançar privilégios que deveriam exigir autenticação administrativa. E como uma plataforma de BI normalmente mantém conexões com bancos corporativos e data warehouses, comprometer o Metabase pode abrir caminho para ativos muito mais sensíveis do que o próprio servidor onde a aplicação está instalada. A dimensão real desse risco aparece no caso da Framework, citada pela matéria como uma das empresas afetadas. Segundo o relato reproduzido pelo The Hacker News, foram acessados dados como nomes de clientes, endereços, telefones, e-mails e endereços IP utilizados em login, embora informações de pedidos e pagamentos não tenham sido acessadas. O episódio demonstra como uma vulnerabilidade em uma ferramenta de análise de dados pode rapidamente se transformar em um incidente de exposição de informações corporativas e pessoais. Dentro de uma empresa, a resposta precisa ir além de simplesmente instalar o patch. O SOC deve procurar retroativamente pela sequência de requisições indicada pelo Metabase e correlacioná-la no SIEM com autenticações administrativas, criação ou alteração de contas, novas chaves de API, consultas incomuns e acessos aos bancos conectados. As organizações devem atualizar imediatamente as instâncias vulneráveis e, quando isso ainda não for possível, bloquear temporariamente o endpoint /API/session/reset sublinhado password. Após a correção, o próprio Metabase recomenda revogar sessões ativas, revisar chaves de API, verificar contas administrativas, rotacionar credenciais dos bancos conectados e analisar logs do Data Warehouse, além do histórico de atividades e consultas da plataforma. E por que isso importa para empresas? Porque o caso mostra que sistemas de BI também precisam ser tratados como ativos críticos dentro da superfície de ataque. Eles concentram acesso, credenciais e visibilidade sobre dados que sustentam decisões de negócio. Gestão de vulnerabilidades precisa estar conectada ao monitoramento contínuo, ao hardening, à restrição de exposição de endpoints, ao princípio do menor privilégio e a um processo de resposta capaz de investigar comprometimentos, mesmo depois da aplicação do patch. 3 anos após o Metabase corrigir outra vulnerabilidade extremamente grave, a CV
É 2023-38646. Uma nova falha crítica volta a demonstrar que maturidade em segurança não significa apenas corrigir vulnerabilidades conhecidas, mas possuir capacidade para detectar, conter e responder quando a exploração acontece antes mesmo de existir uma correção disponível.